Fala pessoal, algumas pessoas me pediram nos stories, no direct, que eu falasse um pouco sobre o caso da Mariana Ferrer. Eu não sabia desse caso, eu sabia só de ouvir notícias assim, mas sem nem ler a notícia. E como as pessoas me pediram, eu fui pesquisar um pouquinho, li a sentença toda do juiz que absolveu o acusado e vou falar aqui algumas considerações. Eu vou falar de uma maneira bem simples para que as pessoas que não são da área do direito também tentem entender o que aconteceu. E quem é do direito já deve ter entendido mais ou menos o que se passou, né? O que aconteceu nesse caso. Primeiro, essa expressão que estão dizendo muito aí, estupro culposo. Não existe estupro culposo. Não existe mesmo. O Código Penal não prevê essa modalidade de crime. Mas o juiz não usou essa expressão em nenhum momento na sentença. Ela tem mais de 50 páginas e em nenhum momento ele disse isso. O cerne da questão se deu de outra maneira. O acusado ele foi denunciado por estupro de vulnerável, que é um crime que quando a pessoa não pode oferecer resistência. Então, por exemplo, quando alguém tem relações sexuais com menores de 14 anos, ou quando a pessoa está completamente drogada, embriagada e não sabe o que está fazendo, ou quando a pessoa é doente mental e tem relações. Nesse caso não precisa ter violência, forçar a barra, não precisa constranger e ameaçar. Basta ter a relação para estar consumado o estupro de vulnerável. Então, no caso ali, o acusado foi denunciado por esse crime, porque a acusação dizia que a vítima não tinha condições para consentir na relação sexual naquele momento. Mas o que aconteceu? O único depoimento que relatava o estupro, que relatava que ela estava dopada, embriagada na hora do ato, foi o da própria vítima. Todas as amigas dela, todos os conhecidos dela, todas as pessoas que estavam na festa, o segurança, todo mundo disse que ela estava normal. Ela estava normal, que nem parecia que estava bebendo. Uns disseram que ela tinha bebido um pouco de gin, outros disseram que ela estava alegrinha, mas normal. E aí o que aconteceu? Ela sobe para um camarote ali, um lugar ali dos artistas ficarem, para um camarim. Ela sobe com o autor e eles ficam 5 minutos ali e depois saem os dois. Ela sai, passa pelo segurança, não diz nada. Ela continua normalmente na festa, ela está arrumada, não está com vestido sujo, de sangue, não tem nada. E aí ela continua na festa normalmente, depois ela vai para uma outra balada, um outro lugar, né? Ela está num ambiente e vai para outro local que fica a 500 metros daquele local ali que ela estava. E ela está com salto e anda 500 metros numa rua com pedregulho, com paralelepípedo, e isso aí interferiu no convencimento do promotor de justiça e do juiz. Por que eles absolveram o réu? Ninguém falou em estupro culposo, ninguém falou nada. Eles só entenderam que não havia provas suficientes que o réu estuprou a pessoa, que o réu praticou ato sexual no momento que a pessoa estava sem discernimento, que estava vulnerável. Por quê? Porque não tinha provas suficientes de que a pessoa estava dopada, que estava embriagada. Foi feita a perícia nela, foi feito outro tipo de perícia também, outras perícias em celular, em tudo, e não se constatou isso. A própria perita judicial contratada pela defesa disse que nenhuma droga age daquela maneira. Por exemplo, um Boa Noite Cinderela, a pessoa demora muito tempo para voltar, sequer consegue andar, pode ficar paralisada até por 10, 12 horas. E não aconteceu nada, ela ficou 5 minutos com o autor, saiu dali, não disse nada para ninguém, continuou na festa e foi para outro local. Isso foi por volta de 9h30, das 9h25 até as 9h30. E aí ela vai para outro local, fica em outro local bastante, conversa normalmente com todo mundo e depois ela chama um Uber. E quando ela está no Uber, ela liga para a mãe dela
e está muito alterada, começa a repetir várias frases, ela só dizia, o Uber também foi ouvido no processo, ele disse que ela chegou normal, que ele pensou até que ela não tinha conseguido entrar no local da balada, e aí ele perguntou se estava tudo bem, ela respondeu, mas depois de 1 minuto ela começou a chorar e repetir as mesmas frases, que não se tem amigo, não se pode confiar em amigos, que não tem amigo, ninguém é amigo de ninguém, e queria o pai dela. E ela falou isso aí por 30 minutos repetindo. Ele entendeu, o Uber, isso é um indício a favor dela, que ela estava com alguma substância ali, que não era álcool, que ela não tinha cheiro de álcool, não tinha nada, mas que ela estava esquisita, repetindo a mesma frase várias e várias vezes. Aí ele deixou ela na casa dela e ela contou para a mãe. Quando ela foi tomar banho, ela contou, na verdade ela não contou, quando ela foi tomar banho, a mãe viu que tinha sangue na calcinha, parece, sêmen, e aí que se tocou sobre o caso. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, eu não estou dando opinião nenhuma porque eu não vi os autos, eu só li a sentença, eu não vi as perícias, eu não analisei os relatos, eu não interroguei as pessoas para saber o tom que elas estão usando, se parece que está mentindo, se está falando a verdade. Então, a gente não deve opinar quando a gente não conhece o processo. O processo ele é complexo, ele demora, por isso que ele demora, porque tem que maturar a ideia, entender o que aconteceu, analisar cada tipo de pessoa, por que ela está falando isso, se ela tem algum interesse, se alguém está mentindo, não está mentindo. Então, eu não tenho opinião do caso, não tem como eu dar minha opinião. O que eu posso opinar agora é que o advogado de defesa foi muito incisivo com a vítima, né? Mas eu também não acho que ele está tão errado assim, porque ele defende o cliente dele. Então, o cliente dele diz que ela está fazendo tudo isso por dinheiro, que ela queria dinheiro, que ela queria colocar o dono da Globo na jogada, né, o Roberto Marinho Neto. O acusado, que eu acho que é André o nome dele, disse que ela até chamou ele de Robertinho, achando que ele era o dono da Globo. Então, o que acontece? Para a defesa, ela está fazendo isso por dinheiro, por indenização, por vingança, porque ela tinha sido mandada embora lá da boate, porque ela colocou um amigo dela para comer junto com ela, sendo que ela só podia levar uma amiga para comer ali. Ela era embaixadora ali da boate e tal. Então, assim, o advogado se excedeu. Se eu fosse o promotor ou o juiz, eu, na hora, cortaria isso, porque ali ela é vítima, não é para ela ser interrogada, massacrada. E outra, o que ele estava dizendo ali não tinha sentido nenhum. Ah, mas você tirou foto sensual, mas você tirou isso e aquilo. Isso aí não interessa, ela podia estar pelada, ela podia ser atriz pornô, podia ser garota de programa, isso aí não interfere em nada. Se a pessoa não quiser ter relação sexual e alguém forçar, ou se dopar ela e tiver relação, é estupro e acabou. Estupro. Estupro comum quando tiver violência ou grave ameaça, e estupro de vulnerável quando a pessoa não tiver discernimento. Então nisso aí o advogado, para mim, não foi nem muito técnico, porque não tinha muito o que ele falar sobre isso. Ele tinha que falar sobre o fato ali, se ater aos fatos, né? O ocorrido. Então, depois o juiz considerou na sentença, teve o depoimento da Mariana, ele disse que pesa muito o que a vítima diz, só que tem que ser cotejado, né? O que ela disse com os outros elementos de provas, e não estava batendo. Não deu que ela estava embriagada, não deu que ela estava dopada, não se constatou presença de drogas no organismo. Então, e aí todas as outras pessoas que foram ouvidas, as conhecidas dela, amigas, o pessoal que estava na festa, os amigos do acusado, o acusado, ninguém disse a mesma história. E aí começou assim, que a mãe dela começou a dizer que era uma conspiração, que era uma rede de prostituição, que vendia a virgindade das pessoas ali, que doparam a filha dela, e ficou só ela e a mãe falando nisso, e todo mundo dizendo o contrário, que não tinha visto nada demais, que não estava bêbada, que estava normal, que foi andando até outra balada, que estava de salto, que desceu a escada ali, que era íngreme, tranquilamente, não contou nada para ninguém, não estava alterado, não tinha nada. Então, o juiz entendeu que não tinha elementos para condenar a pessoa por estupro de vulnerável, que até tiveram relações. O autor e a vítima dizem que tiveram alguma relação. Ela diz que não se lembra. O autor diz que eles se beijaram, teve sexo oral, mas que não teve penetração. E
O juiz entendeu que teve a relação, mas não entendeu que ela não tinha discernimento para cometer esse ato. Não ficou demonstrado que ela estava dopada, embriagada. Então foi por isso que ele absolveu, por falta de provas. Ele não disse que não teve o fato. Não falou em estupro culposo, não disse nada disso. Ele entendeu que havia dúvidas se a pessoa estava ou não dopada e na dúvida ele é obrigado realmente a absolver, né? Além do mais, o promotor do caso já tinha pedido absolvição. Entendeu que não tinha elementos para condenação. E aí o juiz fica mais restrito ainda. Alguns até entendem que o juiz não pode condenar alguém quando o promotor, que é o titular da denúncia, da ação penal, pede absolvição. Então teve mais esse aspecto. Então, o que eu quero ponderar aqui com vocês? O caso, assim, toda vez que a gente vê essas notícias que viralizam, muita gente quer ter like, quer ter engajamento, quer dar a notícia primeiro, e alguns grupos também querem, assim, como eu posso dizer, elevar a sua narrativa, aumentar tal. Então eu entendo, mulheres ficam realmente revoltadas com essa história e não sabem também o que aconteceu direito, mas notam que pode ter tido um estupro e ninguém fez nada e ficou impune. Realmente elas ficam muito revoltadas. Os homens também, que não são idiotas, né, machistas, imbecis aí, ficam revoltados. Todo mundo que tem uma filha, que tem uma esposa, abomina o estupro, porque nem na cadeia os presos aceitam os estupradores. Só que agora, saindo um pouco desse caso, eu vou contar um pouco da minha experiência nesse tipo de crime, e eu já digo logo de cara, esse é o pior crime que existe na legislação criminal brasileira, é o estupro. Para mim é o estupro e o latrocínio, que a pessoa te mata para roubar um celular seu, roubar uma carteira. Ela tira a sua vida para te roubar. Ou te mata à toa. Depois que te roubou, você não ofereceu resistência, a pessoa te mata. Então esse crime é terrível e o estupro é o pior deles. Tanto que nem os criminosos aceitam. A pessoa que é presa por estupro tem que ficar separada na cadeia, senão eles matam. Mas o que acontece? Esse crime específico de estupro de vulnerável, ele gera diversos problemas na prática para a gente que tem que lidar com essa situação. Por exemplo, se uma menina de 13 anos tem relação com um menino de 16 anos, são namorados, as famílias dos dois consentiram nisso, os dois consentiram, às vezes são até de igreja, às vezes estão até programados para casar, desde de pequenos se conhecem. Se o menino engravida a menina, quando vai registrar o filho no cartório, o cartório avisa para a polícia e para o Ministério Público que a menina menor de 14 anos teve o filho. E aí está configurado o estupro de vulnerável. Não adianta a mãe e o pai falarem que deixaram, não adianta dizer que foi consentido, porque a lei presume que a pessoa menor de 14 anos não tem discernimento para consentir, então considera estupro de vulnerável. Num caso desse, o menino pode ser internado, né? E aí ele vai ser preso com outros menores. Para menor ser preso no Brasil é bem difícil. Geralmente é homicídio, latrocínio ou tráfico de drogas diversas vezes repetido. Então a pessoa é internada, ela presa no meio de menores que são terríveis e ela não estuprou ninguém e ela chega lá como se tivesse estuprado uma criança. A hora que fala, estupro de vulnerável, o povo pensa que estuprou à força uma criança. Então é bem complicado esses casos, né? Não tem justificativa, assim, não tem como a pessoa alegar que ela consentiu, que a menina quis, ou que o menino, já teve caso, eu já vi caso de, por exemplo, um menino de 13 ter relações com a empregada da casa de 18 anos, 19 anos. A empregada mulher foi presa por estuprar o menino. Então, assim, são casos muito complicados. Nesse caso específico aí, de bebida, de embriaguez, de ser dopada, de, por exemplo, ter usado droga e alguém ter colocado droga na bebida, algo assim. É complicado também porque às vezes a perícia não consegue detectar isso aí. Então, como ela tinha 21 anos na época, ela não era vulnerável, uma pessoa maior, que tem todo o direito de ter relação, tem discernimento para isso. O fato é que a alegação é que ela estava dopada no momento e nem se lembra do que aconteceu. E isso não conseguiu ser demonstrado ali. Então foi por isso que ele foi absolvido. Não teve esse negócio de estupro culposo, que ele estuprou sem querer, sem intenção. Não teve nada disso.
Quem criou essa expressão de estupro culposo foi o Intercept, que jogou o vídeo no ar. Agora, sobre a audiência, realmente o advogado se excedeu. Eu entendo que ele está no direito de defesa ali do cliente dele, mas se excedeu. Era obrigação do juiz e do promotor intervir, principalmente o promotor, que está ali para acusar o autor dos fatos, o suposto autor. Mas não foi isso que aconteceu. Então isso aí vai ser apurado, é um caso para a gente ficar atento, mas quanto a esse negócio de precedente, de estupro culposo, isso aí não vai acontecer porque não foi isso que o juiz fez. Ele realmente fundamentou na falta de provas. Então, assim, um caso totalmente complexo, a gente pega direto em delegacia isso aí, e às vezes, por exemplo, já aconteceu várias vezes da pessoa dizer que foi estuprada, a gente prender em flagrante o autor ou pedir uma prisão preventiva e depois de uns 2, 3 meses a vítima retornar à delegacia e dizer que na verdade não foi isso, que ela consentiu na relação, mas que ela não podia falar para a mãe, para o pai, e aí desesperada ela inventou isso aí. Então assim, é bem complicado. É óbvio, eu sou delegado. Se alguém estuprar alguém, eu vou querer prender, eu vou pedir prisão preventiva, eu vou flagrar, eu vou querer que fique na cadeia o máximo possível. É óbvio, isso é óbvio. Só que a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo para não prender alguém inocente que não estuprou ninguém. Entendeu? Porque acabou do mesmo jeito que a pessoa que é estuprada estraga a vida dela, ela fica com traumas psicológicos aí, talvez eternamente, do mesmo jeito que acaba a vida dela, acaba a vida de alguém que é preso por estupro e não cometeu, porque ele pode morrer na cadeia, ele acaba com a reputação dele para sempre, fica sendo chamado de estuprador para o resto da vida. Então tem que ter esse discernimento. Como cidadão, como pessoa, esses casos deixam a gente revoltados mesmo. A gente quer, né, até a morte da pessoa às vezes, estuprou uma criança, a gente quer matar a pessoa, a gente quer prender, bater, isso aí como cidadão. Agora, como agente do Estado, como delegado, como juiz, como promotor, a gente tem que ser técnico, tem que fazer o que a lei manda, porque é para isso que existe a lei, o judiciário, o Ministério Público, a polícia, é para o Estado resolver esses conflitos, que antigamente como que era? Estuprou alguém, o outro ia lá e estuprava a outra pessoa, matava, batia, aí ficava esse ciclo de violência. Então criou o Estado, o judiciário justamente para isso, para não ter essa justiça com as próprias mãos. Agora, no caso específico, não tem muito como opinar porque eu não vi o processo, como eu já disse. Esses casos são complexos, as provas são muito frágeis, assim, qualquer coisa desaparece, então é bem complicado. Então fica a reflexão aí. Se alguém tiver dúvidas, pode me mandar no direct, pode me chamar. Quem quiser comentar aqui embaixo, comenta, deixa opinião. Lógico, com respeito, né, pessoal? Vamos respeitar a opinião das pessoas. Respeita aqui, comenta aqui, diz o que achou. Se achou que eu falei alguma coisa que não concorda, pode falar. Eu gosto de opiniões contrárias, a gente debate. E vamos comentar isso aqui. Marca as pessoas que estão querendo entender melhor o caso. Marque as pessoas aí e vamos debater de maneira eficiente. Vamos combater esse crime maldito que é o estupro de maneira eficiente, propondo soluções concretas. Eu, por exemplo, sou a favor da castração química de estupradores condenados, né? Que não tem mais dúvida. Tem gente que tem filmagem, que praticou o estupro, tem gente que tem várias e várias provas, confessou. Então, estuprou várias e várias mulheres, até crianças. Esse tipo de pessoa não pode mais andar livremente fazendo isso, acabando com a vida de outras pessoas. Então, deixe seu comentário aqui, vamos debater. Espero ter esclarecido um pouco. O caso é complexo, mais de 50 páginas só na sentença, então o processo deve ter 2, 3 mil páginas no mínimo. E é um fato lamentável aí, mas que é bom a gente sempre falar e ficar alerta, né? Com esse tipo de coisa, balada, tudo mais. Nunca tomar do copo de ninguém, ficar sempre com o copo na mão é complicado. Receber um boa noite Cinderela, algo desse tipo aí é bem complicado. E andar com gente que realmente é seu amigo, né? A gente tem que ficar sempre esperto. Não sei o que aconteceu lá no caso, se teve mesmo o estupro, se não teve,
se a vítima estava realmente dopada ou não estava, mas de qualquer forma é um caso muito complicado para todos os envolvidos, né? Principalmente para a vítima, se ela sofreu de fato essa violência. Não tem como saber, não tem como ter certeza disso agora. Beleza, pessoal? Então comenta aí, deixe sua opinião e até mais.